Olá, estamos começando aqui mais um painel regional, né? Você acompanha a gente sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, não é? Com algumas exceções, como ontem, né? O feriadão, você acompanhou a programação gravada, mas hoje estamos de volta aqui ao vivo com as personalidades aqui da nossa região, comentaristas importantes aqui do painel regional, para debater, discutir, aprofundar com você os temas, os assuntos importantes que fazem aqui a nossa pauta, não é? O dia a dia da nossa região e, claro, os temas de interesse nacional também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise também de segunda a sexta às 8 da noite, não é? Nos finais de semana você acompanha o Painel Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Telefone aberto, 3014-5281, ligue para cá com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente coloca em debate aqui, pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para a sua mensagem. Comigo aqui na bancada do painel nesta terça-feira, aqui à minha esquerda, Heraldo José dos Santos, comentarista habitual nosso aqui, jornalista, advogado, e o também advogado Francisco Pacilo, também personalidade habitual aqui no nosso painel regional. Sempre as manchetes, ou a manchete hoje, né, do jornal parceiro aqui do painel, nesta edição de terça-feira, está aqui o DL, Diário do Litoral, sempre circulando pela nossa região metropolitana, está aí a manchete: emprego temporário cai 35%, como já era previsto, né, lamentavelmente, em virtude da situação difícil que vive a economia do país. O comércio deve contratar somente 105 mil pessoas em todo o Brasil até o final do ano. Esse número que realmente me espanta, né? Me deixa assustado. 105 mil pessoas apenas, né, em contratações temporárias para o final do ano, realmente é muito aquém do que a gente estava acostumado, né? Pacilo também recebe aqui o Diário do Litoral. E a gente agradece aqui já as participações, cumprimentando sempre os nossos companheiros de bancada. Heraldo José, foi bem de feriado? Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, ao colega Pacilo, a Daniela. Foi tranquilo, né? Feriadão de finados é para ficar em casa refletindo um pouco. Muito bem. Mais uma vez com a gente o nosso Francisco Pacilo, também foi bem de feriado, Pacilo? Tudo certo, tudo bem? Fui bem, Boturão, uma satisfação muito grande estar aqui nesta terça-feira com você, com o Heraldo, com a Fiscarelli, e é muito importante discutir no painel regional os assuntos deste nosso Brasil que precisa de muita conversa, o povo precisa trabalhar muito e mudar tudo isso que está aí, porque não é possível do jeito que está. E cabe a nós atuarmos, tomarmos as rédeas do país. Não é possível ficar com uma economia desta, com um sacrifício tão grande que nós estamos fazendo aí, para coisas absurdas, como a gente já viu, que a imprensa noticiou de maneira bastante grande. Muito impressionante. Tá certo. Na sequência a gente debate aí os temas importantes, né, os problemas que vamos tendo, a Uzi Minas, aí, reunião do Condésio para tentar modificar esse quadro aí, que eu acho que agora, depois da decisão tomada, vai ficar muito difícil mudar aí o rumo da Uzi Minas, que vai dispensar aí 4, 5, 6, a gente não sabe exatamente quantos mil trabalhadores ficarão aí sem as suas funções, sem os seus cargos por causa dessa decisão da Uzi Minas de não fabricar mais aço aqui em Cubatão. E já está conosco de volta, depois de um longo e tenebroso inverno, nesta terça-feira. Muito prazer recebê-lo aqui no painel regional novamente, Mantovani Calejon. Tudo bem, Mantô? Boa tarde àqueles que estão nos assistindo. Aqui, boa tarde, estendo a menina lá, Daniela, que deixou de ser japonesa, agora parece uma alemã, Pacilo, Heraldo. mais sueca do que alemã, acho. Mas... Boturão, a molecadinha que está aqui puxando o carrinho. E uma coisa que eu procurei muito ontem para fazer shimeji, o vinagre. Um grande abraço. E venham achar aqui. Eu procurei muito ontem para fazer e não achava. Entro aqui, dou de cara com vinagre. Uma boa tarde, saúde para vocês.
Muito bem, saúde é o que interessa realmente, o resto não tem muita pressa, é como dizia o ditado, né? Muito bem, o telefone e o nosso espaço pelas redes sociais, a Daniela confere daqui a pouquinho. Lembrando que a gente está sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional e confira a gente em tempo real. O programa encerrado você revê através do YouTube, se preferir, né, os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Sempre aqui conosco, atenta a sua participação e a produção aqui da nossa equipe, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Daniela? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook está aberto esperando a sua participação. Envie dúvidas, sugestões, críticas. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né, através da sua assessoria de imprensa, enviou uma nota aqui ao painel regional, não é? Respondendo às críticas disparadas na última quarta-feira do programa pelo vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, e também pelo advogado, articulista Vicente Castione, que sempre participam conosco, não é? Quartas e sextas, enfim. Não é? Em atenção à redução da criminalidade pelo governo do Estado, contesta a assessoria com veemência as críticas do vereador Banha sobre o recuo nos índices, né? A Secretaria de Segurança Pública informou que houve redução de 9,5% dos homicídios, 32% dos latrocínios e 10,7% dos crimes contra o patrimônio nos 9 primeiros meses de 2015, né? Na comparação com o mesmo período de 2014 na região da Baixada Santista. A pasta lamenta também as declarações do advogado Vicente Castione, que ela afirma a Secretaria que foi na mesma linha do vereador Banha, demonstrando aí desconhecimento de causa, tanto do Castione quanto do vereador Banha. Está feito aí o registro da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado, insistindo aí nesses números, não é? Em relação à queda de violência, não é? E a melhor condição de segurança pública aqui na Baixada Santista, contestado não só pelo Banha e pelo Castione. Aqui no painel, outras pessoas já contestaram esses números também, outros veículos de comunicação também são contestados. Eu só queria pedir aqui o aval, a colaboração do Heraldo. Ambos já foram assessores, não é? Assessores políticos, não é? O Heraldo foi, eu fui também. E a função de uma assessoria de comunicação, seja da Secretaria de Segurança, seja de Saúde, seja da Educação, seja do Planalto, seja do Palácio Zé Bonifácio, seja da Casa Civil da Presidência da República, seja de quem for, é simplesmente responder às críticas, né, que o assessorado recebe e oferecer alguém da área, ou o próprio assessorado, para comparecer ao programa e responder. Não cabe à assessoria de comunicação de nenhum desses órgãos, nenhuma dessas instâncias citadas, né, fazer um julgamento, uma análise, uma avaliação de determinado programa de TV, de programa de rádio, de coluna de jornal, de matéria, de conteúdo, de coisa nenhuma. Isso não cabe a assessor de imprensa algum, tá certo? Isso cabe ao crítico do jornal ou ao cidadão que faz a avaliação do jornal, ombudsman. Cabe só a essas figuras. Ao assessor de comunicação não cabe. O cara que parte para esse caminho, ou a pessoa que parte para esse lado, sendo assessor de comunicação, está querendo fazer outra coisa na vida, está no lugar errado. O Heraldo pode me contestar se eu estiver enganado, não, mas acho que você vai concordar comigo, né? Você está absolutamente correto. A função do assessor já diz tudo. Assessorar. Assessorar é o que significa? Dar aquela assistência para quem um contratou, seja um político, seja uma empresa, seja uma instituição, um organismo, enfim. Agora, extrapolar realmente, como você disse, não tem cabimento, não é a função do assessor, até porque não foi ele. O que se criticou não foram pessoas, foram ações. Ações se respondem com ações e não com críticas, como vem se tentando fazer ultimamente. Muito bem. Mudando aí de pato para ganso, né, mas não melhorando muito as coisas, infelizmente. Pacilo, Mantovani, fomos todos surpreendidos na sexta-feira com a nota, com a informação lá da Uzi Minas. Não vai mais fabricar aço aqui em Cubatão. Diz a nota da assessoria da direção da Uzi Minas, né, no caso, que 4.000 pessoas aproximadamente seriam demitidas, né, a avaliação é de que provavelmente 7 a 8 mil podem
perder cargos, enfim, porque tem prestadores de serviços, tem fornecedores, tem uma série de pessoas que orbitam aí na economia, orbitavam, sabe-se lá, na economia das Minas. Hoje terça-feira, ontem foi feriado, o Condesb se reuniu, eu já tentei um contato aí com a assessoria do Condesb, eu acabei não conseguindo a informação do que foi resolvido lá, o que foi decidido lá. O deputado Beto Mansur disse que tinha uma reunião com o ministro hoje, não é? Para discutir esse tema, discutir esse assunto. E a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, também disse que ia partir a Brasília também para tentar alguma coisa. Eu acho difícil, não é? Agora, depois que a porteira foi arrombada, se reverter alguma coisa nessa situação, dessa decisão das Minas não fabricar mais aço aqui e prejudicar aí, sabe-se lá quantas mil pessoas. Né? Parcilo, Heraldo, Mantovani. Olha, eu acho, viu, Boturão, que primeiro que eles estão atrasados, esses políticos, né? O processo todo da economia, a gente vê que é uma grande incompetência. Na área política, a política desacreditada não vai conseguir arrumar nada. Eu acho que os trabalhadores, os sindicalistas e com o próprio empresariado é que tem que resolver essa questão, porque se deixar para a classe política ou então para ministro, seja lá quem for, né, nós vamos ter muita dificuldade. Até porque, vê bem, infelizmente eu vou ser obrigado a comentar. O Boturão colocou aqui, olha, o deputado Beto Mansur está correndo atrás e tal. Que bom, mas está atrasado. Eu espero que ele não tenha sido informado por nenhum parecer da internet aí que não corresponde à realidade. É verdade. Será que as informações que ele tem são as corretas? É delicado, né? Recorta, copia e cola é doído e o consumidor, aliás, o contribuinte paga isso. Então, isso não tem fundamento. Olha, são os trabalhadores, são os empresários que têm que se reunir, têm que encontrar uma fórmula, porque o Brasil não merece fechar o forno, o Brasil merece crescer e nós é que temos que tomar as rédeas da economia nacional, porque na mão em que se encontra a economia nacional, nós vamos para o buraco. Mantovani Calejão, quero saber o seguinte, o alto aí da sua longa trajetória na política aqui da cidade, da região, enfim, você já tinha visto uma crise assim tão braba, não? Não. Não tinha? Não, tão brava não. Eu vi louca. Brava é diferente, né? Brava é diferente. Eu vi louca, doida, uma crise doida. Monstruosas. Crise doida. Agora, eu estou vendo aí o seguinte, nesse caso, semana passada, e eu já sabia, mas a gente não está mais para falar esse tipo de coisa. Já não está mais para falar. Eu acho que é reversível. Reversível? É reversível. Existe um comprometimento muito grande, mas grande mesmo, de um listão de políticos. Listão. Um foi 300, o outro foi 230, alguns 50, outros 80, outros 400. Então, estes estão comprometidos com os em Minas. Ou para fechar, ou para abrir. Eu não sei aí é que está. Eu não sei para onde é que vai o comprometimento. Você quer dizer dos políticos que receberam ajuda nas campanhas eleitorais, é isso? Isso mesmo. Isso foi divulgado aí recentemente. A listagem, uma lista bonita. Aliás, eu achei altamente interessante. Eu vejo ali extraordinários vencedores que venceram as eleições. E aí me faz lembrar uns outros trouxas que foram candidatos, que chegaram até a vender propriedade. Vender propriedade para ser candidato a deputado federal. É mesmo, né? Uns trouxa que tem aí. Não se elegeu? Uns trouxa, não, mas não chegaram nem perto.
chegaram nem perto. Venderam um apartamento de 150 mil, queimaram ele todo. Em contrapartida, ele tinha do lado dele um cara que recebeu 12 mil nas 300, 450. Ora, a bola não força, vai. Quem é que não sabia que os Minas ia estourar? Todo mundo sabia, todo mundo sabia. É uma maravilha, uma maravilha. Eu lembro, alguns anos atrás, que os engenheiros altamente capazes e competentes da COSIPA, que vinham dos escritórios de imóveis aqui na Baixada Santista e compravam à vista Era um bom emprego, né? Sem dúvida. apartamentos de alto valor. E lembro como se fosse hoje, estou os vendo, em que eu tive a felicidade de conhecer uma dezena deles, inclusive da alta cúpula da empresa, comprando residências, casas bonitas. E aí então eu tomei conhecimento de algumas coisas que esses senhores faziam. De repente eles eram super surpreendidos, chegavam em casa, faziam a mala e iam para os Estados Unidos, iam para a França, para a Alemanha, fazerem cursos, e recebiam em dólar. Naquela época, existia lá aquele negócio, como era o nome, era uma área de chapa fria, chapa não sei o quê. Ah, sim. Tinha Laminação, essas a coisas. laminação, tinha isso aí. Nossa, como ganhava bem esse pessoal. Trabalhavam bastante, mas ganhavam bem. O lanchinho deles, era um lanche suculento, bom, que eles até traziam para casa, para a família comer. Excelente. E depois a coisa foi acabando. Teve diretor que saiu correndo de lá e que foi aproveitado depois por aqui, pelas bordas aqui que os poderes aqui executivos foram aproveitados aqui, mas competente para diabo. É o caso do cara que está aqui em Santos. Esse senhor que está aqui, que foi diretor lá, eu não lembro agora o nome dele. Omar Silva Júnior. Isso. Secretário municipal. Mas muito competente. E que foi perseguido. Andaram atrás dele lá querendo comer a alma dele. Nessa mudança para A questão de Minas. uns 6 anos atrás. Queriam comer a alma dele. Foi mais ou menos isso, né, que mudou o nome. Foi mais ou menos nessa época. 7, 8 anos. 7, 8 anos, né? Queriam comer a alma dele. Ele presidiu a COSIPA, depois quando virou os Minas, evidentemente que teve problemas. Queriam comer a vida dele, acabar com ele. E como em todo lugar que acontece isso, a perseguição, no final só dá isso mesmo. Fecha. Agora, eu sabia que alguma coisa danada ia acontecer. Vocês estão lembrados? Que aplaudiram de pé. Nossa Senhora, o avanço de Santos. Como Santos está crescendo. Maravilhoso. A entrada da cidade, onde tem maconha de um lado e cocaína do outro. Maconha de um lado, cocaína do outro? Maconha, cocaína. A entrada Martins Fontes ali. É feira. Ali é uma festa. E aí o que fizeram? Pegaram uns terrenos lá, que era baratinho. E disseram, a grande mudança.
Santos Novos Tempos. O Heraldo conhece o nome, não sei o nome mais qual é lá. É uma festa que vai ser um negócio maravilhoso. Santos Novos Tempos, você estava na Câmara ainda. Tava, mas não tinha nada. Era só papel. Tinha no papel. Fotografia. É a mesma coisa que tu tirar a fotografia do sol às 6 horas da tarde. Ele sumindo lá no horizonte, fica aquele negócio bonito. Aquelas nuvens prateadas, com aqueles raios do sol, cortando as nuvens prateadas. E aí todo mundo enche os olhos de beleza. Os desenhos que fizeram da entrada da cidade. Vai por aonde? Vai por aonde aquele montaréu de gente nesse prédiozinho que fizeram? Aliás, eu queria saber de onde que foram buscar esses 1.600. 1.600 funcionários tem lá num prédio. Da Petrobras? É aproveitado pela Petrobras. Tem outro lá que o Odebrecht construiu. A Petrobras construiu um só. Não, esse aí. E fica por isso mesmo. Não, fica não. Mas não vai nem já morto. declarou oficialmente que não vai mais construir Não vai fazer mais nem morto. Então, mais nenhum. Não vai fazer nem morto mais. Esperamos que isso aí seja bem Mas utilizado. iam fazer para 6 mil. Iam fazer para 6 mil. Ali foi anunciado como uma nova Berrine de Santos. Né? Exato. Área de expansão. Infelizmente deu nisso aí. Foi anunciado por tudo, para tudo e por tudo. E tá lá, tá aí, ó. Tá aí. É outro caso da Odebrecht. Olha aí, vendeu salas na entrada da cidade e ninguém abre boca nessa cidade, pô. Vendeu salas, conjuntos, por 300 mil, 350 mil. E agora, o pessoal paga? Está vendendo por 210. O Santista é um palhaço. Não, no começo do lançamento. Que mercado, cacete. Eu escutei um palhaço do comércio de imóveis de Santos dizer isso. É o mercado uma ova. O mercado é proibido de fazer esse tipo de sacanagem. Vender. Mas como é que para o Santista por 350 mil, um ano depois, a mesma mercadoria vende por 210, é o mercado. Explodiu. O idiota, quero a bolsa explodiu. Não força, o que é isso? O que é isso, pelo amor de Deus? Tem que ter uma proteção ao... Teria que ter uma proteção. Mas a lei... Se não acontece que nem... Mas tem alguma legislação? Lá atrás você não venderia por 200. Estados Unidos. Mas tem alguma legislação que faça esse regulamento? Não tem. Eu acho que tem que ter informação... Eu acho que tem informação precisa, né? Deveria ter. Mas as informações públicas... É um prejuízo, claro, né? O secretário da Segurança mascara os números. Ele é doente. Aliás, ele não me perguntou sobre isso, hein? Bom... O secretário de Segurança está doente. Números. Não o nosso, não. O Estado. Não, de São Paulo. Precisa mandar para ele algumas coisinhas daqui de Santos. Xarope? O secretário de Segurança. Alexandre de Moraes. Números não mudam a realidade fática. Essa é uma questão. Vê bem, todos os informes públicos deveria ser orientação da economia nacional, né? Um projeto de país, está sendo dilapidado desde a época das eleições, quando a Dilma disse que ia sair a comida da mesa do povo se o PSDB ganhasse, etc. Então, desde lá começou toda essa mentira grandiosa, né, do PT, e hoje é o resultado que nós temos. Eu fico abismado, inclusive, que nós não temos um tipo de reação. A reação que se vê, então, que a imprensa tem divulgado ultimamente, é assim, olha, os nossos deputados aqui da região estão preocupados em gastar o dinheiro lá com informações, com assessores, com informações que são retiradas da internet. Isso é um absurdo. Que produção? O que eles estão fazendo? Quer dizer, nós temos que rever. Tem que sair a Dilma, nós temos que passar o país a limpo e nós temos que mudar isso aqui. Se deixar na mão desse pessoal, nós não vamos para lugar nenhum. Vamos para um rápido intervalo, já a gente retoma aqui a sequência do painel regional. Muito bem, a gente segue aqui na sequência do nosso painel regional com o Heraldo, o Mantovani, o Paciro. Daniela, atenta aí a sua participação, a nossa produção vem já aí na sequência com informações importantes, né?
para a sua participação, claro, sempre bem-vindo aqui no painel regional. Ô, Ronaldo José, manifestação hoje pela manhã do Simpousan, sindicato aí dos funcionários da Polícia Civil aqui de Santos, causou aí um certo tumulto aí no trânsito aqui na Conselheiro Neves, exatamente em frente ao 4º Distrito Policial. O presidente Márcio Pino, né, explicou, e o pessoal que fez o movimento explicou também que o motivo é exatamente a demora do governo do Estado para responder e para definir aí sobre o pedido de afastamento sindical, tanto do Márcio, que agora é o presidente do sindicato, quanto lá dos seus companheiros de diretoria, enfim, né, faz bastante tempo que ele ganhou a eleição e até agora ele continua sendo obrigado lá a seguir o seu dia a dia e a comparecer cumprindo horário lá no 4º Distrito Policial, e o pessoal do sindicato agora foi à luta para reivindicar isso às ruas da cidade. É verdade, eu acho que a Secretaria de Segurança Pública já deveria ter concedido esse afastamento do Márcio, uma vez que foi eleito representante aí da categoria, porque outros presidentes estiveram afastados, né? Então, eu acho que essa reivindicação é justa, é digna e merece ser atendida. Agora, eu pensei que o protesto também fosse em razão dos pedidos que a categoria vem fazendo, no sentido de aumentar o efetivo da Polícia Civil, porque, olha, tá difícil, viu? Principalmente a carreira de escrivão de polícia, os que estão ficando até adoentados de tanto plantão. E o governo, que diz que tem o controle dos números, parece que não está dando a devida atenção para essa situação da Polícia Civil, do sucateamento e do envelhecimento da Polícia Civil. Agora, doutor, eu queria aqui registrar o meu contentamento pelo retorno do Mantovani, porque já faz um certo tempinho que ele não aparece aqui no programa, desde o dia 21 de junho. Então, Mantovani, 21 de junho desse ano, ele não vem ao programa, já é bastante tempo. O Mantovani é essa figura explosiva, polêmica, mas tem o coração do tamanho do Brasil. Agora o doutor Pacílio precisa tomar cuidado, viu? Porque se ele passar ali perto do Butantan, do Instituto Butantan, ele fica, hein? Pode falar isso. Ele fica, porque hoje ele está... Eu acho que a gente precisa falar a realidade aqui. Satisfeitos aqui com a volta do Mantovani, sendo o Mantovani teve um problema de saúde, foi dito aqui, né, Mantovani? E muita gente se manifestou, ligaram para cá e tal, cadê o Mantovani? Então o Mantovani está melhor. Perguntaram no cafezinho, na rua, no shopping, várias vezes, né? O Mantovani estava se recuperando, né? Claro, o problema demorou um pouquinho, mas faz um tempo que a gente estava apertando ele para ele voltar e hoje, finalmente... Morreu um monte de gente, né, nesses 60 dias. Como morreu? Meu Deus do céu. Morreu um monte de gente. E você está aí firme e forte, tá certo? Morreu um montão. 4 meses, doutor. Em 4 meses morreu um montão de gente. Caramba! Que nunca tinham morrido, né? O Mantovani ficou afastado. Os que estavam mortos. Eles não sabiam. Não sabiam. Ele ficou mais afastado por conta do mercado, não foi problema de doença, não. Ele não assimilou muito bem essa história do mercado, viu? Isso que deixou ele meio preocupado. Estava reclamando aí que não falou sobre a questão da polícia, Secretaria de Segurança Pública, está bravo aí com o secretário também, é isso? Eu não estou bravo com ele. Eu estou decepcionado. Porque é incabível. É incabível. Pô, bacana, né? Bonita essa palavra. Não é do teu feitio usar essa terminologia. É incabível. Né? Mas cabe sim. Cabe pelo seguinte. Você pega o jornal. O jornal é essa porcaria de papel. Suja a mão. É incrível que sai de tinta negra. Há uma época atrás, saía vermelho, parecia sangue. Aí eu concordo com o secretário. Tinha jornais em Santos que você exprimia a folha, moço, dava para fazer transfusão de sangue. A quantidade, só as colunas policiais eram sanguentas, sanguinárias. Não lembro disso, não. Como não lembra? Tu trabalhava no jornal? Não tinha nada de sangue. Tu trabalhava nesse jornal que saía sangue? Não tinha nada de sangue. Tu trabalhava nele. Em 1973, 74...
Era um jornal Cidade de bonitinho, Santos? bacana, jornalzinho bacana. Cidade? Jornalzinho bacana, era um jornalzinho bacana. Senado de Pingaçanga, Gostava não. muito dele, gostava muito. Dava espaço para todo mundo. Incrível, bacana para chuchu. Nós tínhamos lá o Sampaio Gordo, que era um cavalheiro. Sampaio. Sampaio. João Sampaio. João Sampaio. Você não lembra dele, Lembro. Daniel? Eu lembro. Sampaio, Claro que pô. Eu conheci. Cavalheiro. Tinha outro lá que todo mundo dizia que ele era louco. Metia medo em todo mundo, caramba. Gente boníssima. Mas um coração enorme. Não precisava nem fazer essa fena. Aí ele mudou ali para Oswaldo Cochrane, quase esquina ali do... Onde tem aquelas casas de show agora no Oswaldo Cochrane? Como é que era o nome dele? Blandi. Quem é? José Blandi. O Blandi, é. José Blandi, o Blandi. O Blandi era um cara maravilhoso. Competente pra chuchu. Bom na letra, escrevia que não era brincadeira. E ele tinha lá do lado dele, lá alguns, que nem esse moleque que está aqui agora na televisão, Eduardo Silva? que eu conheci. Não, o Eduardo Silva foi. Não, eu conheci quando nasceu. Conheci quando nasceu. E de repente se transformou num belo jornalista. Belo jornalista. Hoje, excelente apresentador de programa. Não sei até porque ainda não foi embora para São Paulo. Já devia ter ido. Mas não sei, se amarrou por aqui, amarrou o burro por aqui ficou. O garotinho Lascala, O Francisco, Chico Lascala. o menino do Justo. Menino do Justo. Todo mundo, a grande maioria que se amarrou no Justo, ficou tudo preso por aqui. Só o Papa que se mandou, que conseguiu se mandar. E a segurança pública? Você queria Mas falar do secretário aí então, decepcionado? Você pega e tem que mandar para o secretário os jornais, e ele vai ver que o que tem de desgraça no Guarujá, o que tem de desgraça em São Vicente, o que tem de desgraça na Praia Grande, e Santos quase não sai nada. Os nossos jornais, aqui de Santos, sai uma folha, e é molequinho que assalta, é mulher que é estrupada, é mulher que é não sei o quê, é mulher não é... Mas é tudo aqui na beirada do prato. É tudo na beirada do prato. Nunca é aqui dentro. Santos tem pouco. Graças a Deus, Santos tem pouco. Mas o secretário está doente. Ele é um homem doente. Falar do banho, falar do Cassione, porque disseram a verdade. Não, a resposta da secretaria. Ele Tudo está bem. doente. Então ele que vai ver quem foi que respondeu, porque o cara está doente. O cara não conhece Santos. Mal informado. A doença é má informação. Olha, o Boa Mantovani, informação. Mantovani, Pacilo e Forma, Heraldo. que é Quem está isso? ficando doente são os funcionários públicos de São Vicente, não é? Hoje, após uma assembleia, agora pela manhã, Fizeram uma assembleia, decretada aí a paralisação das atividades da Prefeitura de São Vicente por atraso nos pagamentos de salários, não é? Só serão atendidos aí, ou só permanecerão em atividades de serviços essenciais, pronto-socorro e essa coisa toda, né? Porque a Prefeitura anunciou aí um escalonamento, uma divisão, né? No pagamento do salário. Né? O salário tem que cair no dia X, acho que era na última quinta-feira, né? A previsão realmente era de que não caísse mesmo. Não caiu na sexta, que aliás foi ponto facultativo, né? E hoje de manhã o pessoal foi puxar lá o contra-cheque, extrato bancário, essa coisa toda, e não caiu coisa nenhuma. Por que não mandam ele embora, hein? Prefeito? É. Mas como? Tira, manda embora. Impeachment? É, manda, só tira já. Você fazer para os seus Tira já. ex-colegas, né? Tira já, os vereadores de lá estão dormindo. Tira, põe para fora, põe para correr. Coloca aqui. Tá deixando aquilo lá acabar. O que é isso, Bolas? Que deu os vereadores de lá? É. Que deu os promotores de lá? Que deu a justiça? Aonde? Ele está deixando a cidade acabar.
está acabando com a cidade, está acabando com o povo. A população de São Vicente não merece isso. Não merece isso. Isso é uma vergonha. Eu me revolto contra o Márcio. O França. Ele não pode ficar calado. Ele perdeu a eleição. Ele é responsável por a isso. eleição. Ele é responsável por isso. Mas será que quanto pior não é melhor? Ele é responsável por isso. Para determinados grupos? Ele tem que se mexer, ele está como vice-governador do Estado, ele tem força política, acaba com isso. Tira esse homem de lá de São Vicente, acaba com isso. Mas é o quê? Uma intervenção do Estado? Intervenção. Faz qualquer coisa, olha. Por menos que isso já tiraram prefeitos. Por menos que isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É que não é que eu esteja cansado, eu não estou cansado não. Eu tenho umas ideias até boas, viu? Tenho umas ideias boas. Algumas impublicáveis, né? Não é impublicável, não. Se me der chance, eu não dou mesmo. Eu estou começando a alinhavar umas loucuras que vou te contar uma história. Tem por onde mexer nessa prefeitura. Existe coisa errada pra cacete. Tem muita coisa, São Vicente, tem muita coisa errada. E olha, eu vou esperar aí uns 3 meses, que seria até 1º de janeiro, esperar se esses vereadores, tem lá, né, tem alfaiate, tem costureira, tem, eu não sei como é que é o nome dos caras lá. São 15 vereadores. Ele tem a maioria lá. São 3 declaradamente de oposição, são 3 vereadores, né? O Pedro Gouveia. Ele ainda tem maioria na Câmara? Tem 3 vereadores que se declaram de oposição desde o começo. Pedro Gouveia ainda tem. O Pedro Gouveia, o Léo, né? Léo Santos, que é o presidente do PSB, é o outro de oposição, e o terceiro é o Perivaldo Gás. São os 3 vereadores de oposição ao prefeito. Absurdo. Mas absurdo. Vamos aproveitar para fazer o gancho aqui, estamos em cima do intervalo, a gente volta ainda para continuar falando sobre São Vicente, opinião do parceiro, do Heraldo também, e com a sua participação também. Voltamos já. Ele fora, pô. Esse aqui do painel regional, agora o terceiro último bloco, né? A gente falando sobre o problema que acontece em São Vicente, com a paralisação das atividades anunciada agora pela manhã, pelos funcionários públicos que têm aí os seus salários escalonados, divididos, enfim, não pode ter recebido no final do mês de outubro, não caiu nada, hoje pela manhã também não caiu nada, e o pessoal entrou em greve só os serviços essenciais. Manteiga se manifestou aí contra o prefeito. Quantos meses o prefeito está sem receber? Eu não sei, talvez agora, né? Não sei. O prefeito nem liga para salário. Diga, eu acho que o prefeito nem liga para salário. Como não? Tem muita vantagem, né? Pode ser oculta, mas tem. Senão ninguém teria interesse. Será que é só vocação? Eu quero administrar, eu quero ser o máximo aqui na cidade, etc. Só vocação? Mas Jesus tem uma grande obra para realizar. Então, é verdade. Mas olha só, eu acho que a gente não está... Nós não estamos enfrentando problema. Qual é o prefeito que não tem maioria na Câmara? Aqui na Baixada de Santos, todos eles têm. Por quê? Porque os vereadores são submissos, não exercem o papel. Mas é contraditório isso, porque o vereador é aliado do prefeito quando ele não tem boa vantagem. Agora, se for salário, esses apaniguados de vereadores também não estão sem receber. Não, eu estou dizendo assim, politicamente, porque eles deveriam tomar medida, como o Mantovani colocou, sabe, abrir um processo para verificar, um processo de impedimento mesmo. Os cargos em comissão em São Vicente já estão sem receber. Mais 3 meses. Fica contraditório ao extremo esse apoio extremado ao prefeito de São Vicente. Tem algum interesse econômico, político. Eu acho que naturalmente é um interesse econômico, que é um sistema econômico capitalista. E nas eleições você precisa de dinheiro. Então, o ano que vem tem eleições. De alguma maneira, esse dinheiro está sendo manipulado, manuseado, desviado, de alguma coisa. Por que não vem às claras aqui, o prefeito coloca o que aconteceu, quanto arrecadou? Pelo que eu saiba, todos os munícipes vicentinos estão pagando os seus impostos, estão pagando IPTU, não existe aí queda de receita. Não houve queda de receita, sim. Não houve, não acredito. Das prefeituras, sim. Isso é inegável também, doutor Parceiro.
muito pequena que pode ter havido Não, alguma muito coisa. grande. Ninguém muito deixa grande. de pagar IPTU, principalmente o pessoal Não é mais só simples, IPTU. que sabe da São outras dificuldade. receitas, os municípios sentiram isso. Isso é inegável também. Pois, pode ter sentido, mas não a ponto de você ter que escalonar salário. Isso é uma má administração, isso é uma má gestão. Essa que é a realidade. Nada justifica que você faça um escalonamento do salário. Não tem sentido. Até porque, normalmente, em que pese o setor público não precisa ter lucro, normalmente você tem muito mais dinheiro. Você investe. O serviço público, o preço do serviço público, né, da obra pública, ele é 4, 5 vezes maior. Vamos administrar melhor. Vamos ver de que maneira, qual o custo que está se gastando para a prestação do serviço público. Você vai em qualquer lugar aí, onde tem que ter 10 funcionários, tem 2, não tem... tem que ter, por exemplo, a cama, leitos que tem que ter 30, 40, tem 10, mas nós estamos pagando 30, 40. O serviço público é muito mais caro do que o serviço privado. Essa é uma realidade nossa. Então nós temos que cair nessa realidade e verificar, e exigir. Lamentavelmente, a Câmara Municipal não está cumprindo seu papel. Está fazendo pior que o prefeito, porque ela tem elementos para fiscalizar, para exigir, para cobrar. E não está fazendo isso. Daniela Fiscarelli, participações com a gente aí? Tem sim, um comentário do Uriel Vilas Boas. O Condesb hoje aprovou um documento solicitando que a Uzi Minas suspenda qualquer medida pelo prazo de 120 dias. Nesse período, junto com o governo do estado e federal, vão ser buscadas alternativas para o problema. E está agendada a reunião com o presidente da Uzi Minas às 14 horas de quinta-feira em Cubatão. O Condesb estará presente. E o movimento sindical tem agora às 15 horas uma reunião. E a proposta do Fórum Floresce Baixada é discutir questões como atrair para a região estaleiros navais, fábricas de equipamentos ferroviários e projetos habitacionais em aço. Muito bom. Aí, portanto, obrigado pela informação, Uriel. A gente estava na expectativa do que tinha sido resolvido lá no Condesb. Esperamos todos aqui que consigam sucesso. Mantovani tem aí a certeza que o quadro é reversível, pode se modificar aí, mas desde que haja... Falta mais pressão política também aqui na cidade, na região. Força política. Força política. Força política. Nós temos 3 deputados. Na Assembleia temos o Caio França, que é o deputado da região, atua pela região, mas mais ligado a São Vicente, evidentemente, e o Paulo Corrêa, que foi eleito majoritariamente pelos votos da igreja. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Estão brincando. Mas 2 na Assembleia. Acho que é uma questão nacional que os deputados da região, principalmente os federais, têm que se envolver diretamente. Quanto a... Não é só gastar verba de gabinete, não. A interrupção do processo de demissão, eu acho que isso vai acontecer, e o próprio judiciário, o Tribunal Trabalhista, ele tem esse posicionamento, né? Quando se tem assim, demissão em massa, a Justiça do Trabalho tende a determinar que a empresa se abstenha de tomar essa atitude. Ocorre muito quando há essas manifestações ou essas determinações pegando aí a indústria automotiva. Espera um pouquinho, vamos sentar, vamos ver o que pode ser feito e tal. Ainda que diga que vai suspender a produção do aço em Cubatão, isso também merece um critério de estudo maior, porque não é assim também, né? Então, eu acredito que essa movimentação toda e o posicionamento do judiciário vai interromper momentaneamente. Isso não significa que vai resolver o problema. Tem que resolver. E essa falta de liderança política ou de força política é o que realmente atrapalha nesse momento. Daniela, mais participações aí com a gente? Tem sim, do Fernando da Biquinha. 43% de São Vicente não paga IPTU. Contudo, se não paga, não tem arrecadação. Agora, por que essas propriedades não são enviadas para leilão? É uma boa pergunta, né? Eu não tinha esses números, sinceramente. Não achava que a situação era muito menos complexa. 43%, olha, são números oficiais aí, realmente é uma trancada. Agora precisa ver se esses 43% são referentes ao exercício deste ano ou se é uma constante. Agora, se for uma constante, eu acho um número muito elevado. E aí estaria falhando aí o jurídico da prefeitura, que ainda não executou esses inadimplentes. Porque, olha, virou o ano, o cidadão não paga,
A regra é a inscrição na dívida ativa e a execução do devedor. Se a Prefeitura de São Vicente não está fazendo isso, realmente as prefeituras estaria provocando. fazem programas de isenção, né? Praticamente de parcelamento. Mas isso não impede multa, né? Mas não impede que execute, até porque se não pagar, o próprio imóvel responde pela dívida. Ué. Mas eu acho que a principal receita da Prefeitura não é IPTU, né? Não é IPTU. O que o governo federal tem que fazer é repassar mais toda aquela montanha de dinheiro que ela recolhe, repassar mais para os municípios, porque a maioria dos serviços hoje são prestados pelo município. Saúde, educação. Perfeito. Daniela, mais telespectadores conosco? Sim, Andréia Palópoli comenta: o governo atual e os 13 vereadores de São Vicente são genocidas cultural, emocional e social com os munícipes. E a maioria dos vereadores tem a ousadia de tentar reeleição, com exceção do Bozelinha e Alfaiate, que são pré-candidatos a prefeito. Genocidas... Cultural, emocional e social. Emocional e social, os vereadores da oposição. Eu acrescentaria que são cara de pau, viu? Porque não tomar medida nenhuma, deixar o município nessa situação, sem nenhum tipo de fiscalização e procurar a reeleição, é querer fazer de tonto o munícipe, né? Por isso que eu sou contra a reeleição. Dani, mais participações conosco? Pergunta do Matheus Lacerda. Doutor Pacilo, a OAB reclamou que o senhor colocou uma placa e você a retirou. Agora tem mais algumas placas lá. Você recebeu alguma reclamação sobre elas? Estou de olho no escritório do Pacilo. Eu acho que eu vou ter que mudar daquela medida. Mas a pergunta é pertinente. Não, Mateus. Você viu que agora é diferente. Eu estava viajando. É diferente. Realmente existem mais placas. Eu sou partidário, eu apoio o SAEG, que tem um discurso muito interessante, muito bom, pelas prerrogativas. Isso é a eleição da OAB, vou deixar claro. Da OAB, exatamente, o Ricardo SAEG. Então, você é cabo eleitoral, isso? Não, eu não sou cabo eleitoral. Eu acho eleitoral, sim. Tem faixa lá? Olha, tem 3 ou 4 faixas. E o Julião? Estou apoiando o Julião aqui. Olha só. O Pacilo sempre vai falar quem ele apoia e vai assinar embaixo, certo ou errado, diante de uma convicção. Eu vejo que hoje, olha, nós temos sim que criminalizar a ofensa às prerrogativas, a OAB tem que dar uma qualidade maior para os advogados e ela está preocupada com outras coisas, com quinto constitucional, com penduricalhos aí, daqui a pouco nós vamos ter manicure e pedicure na OAB. E nós não queremos isso, nós queremos dignidade, respeito aos honorários, que o judiciário não dê aquelas misérias de honorários, que dê o honorário devido, de acordo com a responsabilidade. Você quer que aumente a tabela, então? Não, eu não quero que aumente a tabela, eu quero que a cada ação se corresponda o devido honorário. Se o honorário é pequeno, é muito pequeno. O honorário é muito pequeno. Faz o concurso para a prefeitura, não, para desculpa, eu não tenho vocação. A sucumbência lá, olha. Eu não tenho vocação para hipocrisia, por isso eu nunca me candidatei, nem quero cargo público. Mas a minha placa o senhor nunca colocou no seu escritório, né? Mas política partidária, isso é política partidária. Essa é política de categoria. Eu sou capaz de ser candidato para pôr uma plaquinha naquela casa. A OAB, eu não sei, é engraçado que o pessoal que reclamou da faixa anterior deveria reclamar desta também, não me pedir explicação, porque eu sempre, tudo aquilo que eu fiz, eu assinei embaixo. E eu não, em momento algum, eu uso a faca nas costas de ninguém. É verdade. Se o meu candidato ganhar ou não, e etc., ótimo. Se não, pela frente. Eu acho, eu entendo que o Ricardo SAEG é um bom candidato e que vai mudar a qualidade na ordem dos advogados do Brasil. E é por isso que está lá a faixa, não está escondido de ninguém. Está claro o objetivo e estou aqui falando publicamente. Em Santos estou com o Julião também. É uma realidade. Eu acho que a gente tem que ser claro, objetivo, sincero em todas as posições na vida, pessoal, profissional. Muito bem. Dani, tem mais alguém conosco, não? Não, acabaram as participações. Muito bem. Heraldo José, para você essa aí refletir um pouquinho, a ONG Repórteres Sem Fronteiras, já viu isso aí, não? Já. Pois é, a informação é que na última década foram registrados 700 assassinatos de profissionais de imprensa, repórteres, repórteres fotográficos e por aí vai.
número de profissionais com detenções arbitrárias, assassinados ou torturados, diz aí a ONG, é uma tendência crescente no mundo, hein? Veja lá. É verdade, essa é uma preocupação muito grande. Recentemente também houve uma pesquisa pelo pessoal da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em que aponta a imprensa como uma das instituições com maior credibilidade no país. Então, vários organismos, entre eles aí o Repórteres Sem Fronteiras, tem a Abrage também no Brasil, com essa preocupação sempre dessa violência desenfreada contra a imprensa, contra profissionais de imprensa. O número de assassinatos vem crescendo, por quê? Porque os repórteres, a imprensa, escancara, né, as violências que se praticam contra o país. Então, as mazelas, né? É verdade. Mazelas sociais. Daí a credibilidade da imprensa. Então não adianta, às vezes veja que somos vítimas até de próprios colegas. Lamentavelmente. Final do painel regional dessa edição de terça, agradecendo muito aqui sempre conosco o Heraldo, o Pacilo e saudando mais uma vez o retorno aqui do Mantovani, que voltou com tudo aí para alegrar a gente e o telespectador também. A Dani está sempre com a gente também de segunda a sexta e a gente ao vivo na 1h30 da tarde, também de segunda a sexta, com a reprise às 8 da noite. Obrigado.